Então, como eu disse a vocês, o título, né, da aula de hoje, que é baseada no capítulo 1 desse livro, que eu deixei uma cópia em PDF no Google, é Psicologia Médica, exame da pertinência de um conceito, tá? Agora, para falar da psicologia médica, eu vou retomar um pouquinho a história da medicina, bem brevemente, tá, gente? Isso não é por erudição, não é nada disso, assim, mas é que a história contextualiza os conceitos e permitem a gente ter uma visão panorâmica, né, de onde a gente está entrando, sobretudo esse campo da psicologia médica, que é o campo do resgate do psíquico, né, que visa contribuir com uma visão integral do ser humano, uma concepção biopsicossocial e por aí vai, né? Para isso você precisa resgatar o psíquico. E a psicologia médica é uma forma de se fazer isso, né? É uma das ferramentas possíveis para se fazer isso, tá? Então, vamos lá. Queria começar a falar para vocês, né, nessa breve história da medicina que eu vou fazer, e me desculpem aí uma sensação de déjà vu, se vocês já viram isso, eu prometo que vai ser bem breve, tá? O autor, ele traz que no Egito e na Mesopotâmia, tá, predominava uma concepção sobrenatural da doença. Então, o que é uma concepção sobrenatural da doença? Ora, a causa das doenças, né, são fatores sobrenaturais, maus espíritos, né, que possuem aquela pessoa e que, de certo modo, essa pessoa tem que ser, então, exorcizada, né, e existem achados arqueológicos daquela época que mostram crânios com furos concêntricos, né, mais semelhantes a espécies de trepanações, que era a forma como as pessoas faziam cirurgias primitivas para tirar uma parte arredondada do crânio, né? É como se fosse uma espécie de saca-rolhas, assim, e fazer os maus espíritos saírem, né, de dentro da pessoa. E então era uma forma rudimentar, né, de tratamento, porque o tratamento ele sempre se coaduna com a concepção de doença que se tem, né? A nossa cultura tem uma concepção de doença, então o tratamento ele se coaduna com essa concepção, tá? Se vocês forem para o Alto, né, no Alto Xingu, numa tribo indígena isolada, vocês vão ver que lá existe uma outra concepção de doença e que, obviamente, o tipo de tratamento se coaduna com a concepção que se tem acerca do adoecimento. E o Levi-Strauss, que foi um antropólogo que ele, inclusive, foi um dos fundadores da USP, né, Universidade de São Paulo, trabalhou aqui no Brasil nos anos 40, 50, né, escreveu Tristes Trópicos aqui sobre o Brasil, né, e ele relata vários rituais de cura xamanista indígena, né, e que como tratamento se coaduna com a concepção que se tem ali do adoecimento, tá? Bom, na Grécia Antiga surge uma concepção natural das doenças. É uma concepção natural por quê? Porque transfere dos espíritos para fatores, digamos assim, materiais, né? A causa das doenças. É uma concepção natural, porém mítica. Por que é mítica? Porque se baseava na teoria dos humores, né? O principal representante aí, né, o fundador da teoria dos humores foi Hipócrates de Cos, que é considerado o pai da medicina, que ele propõe a teoria do sistema humoral. Então a gente teria 4 fluidos básicos que circulam pelo organismo, né, e que o desequilíbrio desses fluidos causaria doença. Então, as doenças, né? Então eles tinham essa concepção de que é uma espécie de entendimento homeostático do ser humano na sua integralidade, né? Então, se estava tudo em equilíbrio, né, o indivíduo estava saudável. A partir do momento em que um desses fluidos se constituía em excesso ou em déficit no organismo, né, passava a circular no organismo ou em excesso ou em déficit, isso causava as doenças. Então, era uma espécie de tratamento também muito rudimentar
baseado em sangrias, né? Se você tem um excesso de sangue, você vai fazer uma sangria baseada em dietas, na temperança. Eles recomendavam que as pessoas viajassem, fossem para locais tranquilos, né? Enfim, então era esse tipo de recomendação que os médicos da Grécia Antiga davam, né? Então, o médico, naquela época, ele é um facilitador disso que se chama de vis medicatrix naturae. O que é isso? É a virtude curativa da natureza, porque a crença naquela época era da remissão espontânea. Ora, se o indivíduo estava doente, era por conta de um desequilíbrio, né, orgânico que ia ser reequilibrado pela própria natureza. Então, é uma medicina pouco interventiva. Prevalece a observação. Hipócrates era um excelente observador, né, do curso das doenças, assim, das doenças. Ele descreveu sintomas. Por exemplo, ele descreveu o que hoje se conhece por depressão, né, que naquela época se chamava melancolia, porque a tese, né, melan mais coli significa bilis negra. Então, era a ideia de que havia um excesso de bilis negra circulando pelo corpo dos sujeitos e que isso causava esse tipo de padecimento, né, que era a tristeza vital, né, melancolia, essa apatia, enfim. Ok? Tá indo, gente? Eu não estou vendo ninguém, por isso que eu estou perguntando. Posso continuar? Tudo certo, professor, pode continuar. Obrigado. Pois bem, na Roma Antiga, né? Na Roma Antiga houve um aperfeiçoamento da medicina grega. Então, o principal representante desse período é Cláudio Galeno, de Pérgamo, conhecido como Galeno, tá? E o que o Galeno faz, então? Ele estava mais para especulação do que para observação. Hipócrates era mais empírico, Galeno era mais especulativo, né? Então ele cria espécies de sistemas filosóficos, né? Uma espécie de metamedicina mesmo que ele cria via especulação teórica, né? E aí ele junta a doutrina dos quatro humores com as quatro estações, né? As quatro, como é que se diz? As quatro qualidades, quente, úmido, frio, seco, enfim, ele vai ampliando essa doutrina dos quatro humores de modo a complexificá-la mais via especulação teórica, né? Isso, só por curiosidade, o Galeno era médico dos gladiadores romanos, né? Aqueles que na época lutavam não só no Coliseu, mas em vários locais, né? de luta, enfim. E ele tinha habilidades cirúrgicas. O Galeno era um grande, pelo menos um cirurgião de emergência, que sabia, né, ali dar ponto enfim, retificar essas feridas, né, de guerra e de lutas. Tá? Bom, no período medieval, né, vai de 500 mais ou menos a 1350 depois de Cristo, existia um lema, né, credo quia absurdum est. O que isso significa em latim? Né? Eu creio porque é absurdo. Então, é conhecido como período das trevas pelos historiadores, não é à toa, é porque naquela época, né, as pessoas acreditavam no absurdo, né? E quanto mais absurdo, maior a crença. Se vocês tiverem interesse, existe um livro aí que pega já o final da Idade Média, né, uma transição para o Renascimento, de dois inquisidores. Inquisidores eram quem perseguiam as consideradas bruxas naquela época, e o nome desse livro é O Martelo das Feiticeiras. Então, é praticamente um manual de caça às bruxas que ajuda você a identificar. Não, é que eu já ouvi falar desse livro mesmo. Maravilha. Então, O Martelo das Feiticeiras é muito bom. Esse livro, ele ajudava naquela época, obviamente, né, as pessoas a identificarem o que viria a ser uma bruxa. E ele dá a descrição ali das bruxas, né, e desde características físicas, psicológicas, etc. e tal, ele vai descrevendo. Então é como se fosse uma
um checklist de sinais e sintomas do que vem a ser uma bruxa, né? Então as pessoas acreditavam em bruxas, acreditavam em maus espíritos e eram em demônios, né? Um período no qual a igreja foi muito forte, sobretudo a visão aristotélica junta com a visão tomista, né? Tal como é Aristóteles relido por São Tomás de Aquino. Tem um filme que mostra isso muito bem, que agora vai virar série, que se chama O Nome da Rosa. Foi baseado no romance de um filósofo e escritor chamado Umberto Eco, italiano e tal. Também recomendo, né? Isso mostra o poder da igreja naquela época, que era muito forte, enfim, a igreja era praticamente soberana, e como o Michel Foucault fala, né, o poder de soberania é o poder do imperador romano, fazendo assim, né, ok, ou apontando o polegar para cima ou para baixo, né, ou falando, olha, você está morto, então é o poder de vida e morte sobre os indivíduos, né, então a gente teve nesse período um comprometimento, assim, da ciência, né, em prol de crenças religiosas, então é considerado um período de lacuna, né, de trevas, né, digamos assim, na evolução do conhecimento humano, né, mas óbvio que haviam exceções, e a exceção nessa época era a medicina árabe, porque, olha que curioso, hoje em dia, se você pegar os países árabes, que são dominados assim, por teocracias fundamentalistas islâmicas, né, eles vivem o período das trevas hoje, mas, na Idade Média, os árabes eram eram os responsáveis pela produção do conhecimento no mundo. Eles viviam um período de esplendor da cultura muçulmana naquela época, né, sobretudo na Espanha, enfim, ocupada pelos árabes, né, naquela época. E dentre essas exceções, a gente tem Razes, Avicena e Averroes, que são 3 médicos que se destacaram muito durante o período medieval. E a medicina árabe, então, ela se destaca na junção da filosofia aristotélica com a observação hipocrática e a especulação galênica, tá? Pois bem, no Renascimento, que é considerado aí século XV e XVI, ocorre um fato que é praticamente fundante, digamos assim, do que vem a ser a pesquisa moderna, né, em medicina, que é a permissão de dissecação de cadáveres humanos pelo Papa Sisto IV. Isso se deu em 1482. Agora vocês imaginem, até 1482, não é que não haviam anatomistas, mas eles faziam isso na surdina, porque se fossem descobertos, né, eles estavam perdidos, estavam lascados, né? Provavelmente o destino seria a fogueira, né? Como seria o destino de Galileu se ele não tivesse abjurado da sua própria teoria, né, do heliocentrismo, né, que desbancou o geocentrismo, enfim, Giordano Bruno e dentre outros, né? Mas somente em 1482 se permitiu a dissecação de cadáveres. Então, como é que eram feitos os estudos? Em animais. Os estudos eram feitos em animais e deduzidos, né, para o ser humano. Quer dizer, um absurdo completo. Na medicina greco-romana, digamos assim, a escola hipocrático-galênica, ela praticamente não trabalhava com dissecação, né? Trabalhava com especulação, né? Era um raciocínio muito mais dedutivo, que partia do geral para o particular, né? Então você tinha uma filosofia pronta, sobretudo aristotélica, e a partir daí você ia deduzindo, né, os casos particulares, do que indutiva, né? Se você pegar o método atual, assim, científico, então ele é indutivo, ele parte do particular, ou seja, da empiria, do caso a caso, né, para o geral, para a formulação de leis específicas, né? Então, enfim, a partir aí do Renascimento, houve, de fato, um rompimento, né,
Não é ainda um rompimento total, porque a escola hipocrático-galênica predomina até o século XIX. Então, vocês imaginam, até o século XIX, vocês pegarem aí filmes de época, séries de época, vocês vão ver que as pessoas faziam sangria, né? Isso sem problema algum, porque, como eu disse, o tratamento ele se coaduna com a concepção que se tem de doença, né? Então, se você tem ainda essa concepção da escola hipocrático-galênica, dos sistemas humorais circulantes pelo organismo, cujo desequilíbrio é o causador das doenças e tal, então você vai tratar essas doenças com afinidade a esse entendimento, né? Agora, a partir então do Renascimento, a gente tem avanços no campo da anatomia, a partir dessa liberação, né? Andreas Vesalius é um anatomista bem conhecido, e da cirurgia, Ambroise Paré, né? E o autor traz também Paracelso, né? Paracelso era uma figura, Foucault ele descreve o Paracelso naquele livro As Palavras e as Coisas. Foucault vai colocar o Paracelso como sendo responsável pela epistemia da semelhança, né? Porque para o Foucault ele vai falar de 3 epistemias: semelhança, representação e significação. Então, né, por que, pelo menos no campo da psicologia, os autores não se entendem entre si? Ora, porque são epistemias diferentes. Episteme é uma espécie de a priori lógico que permite um certo entendimento, né, do mundo e de ser humano. Então, na epistemia da semelhança, que o Foucault coloca o Paracelso como sendo um dos principais aí representantes, ele acreditava que o semelhante curava o semelhante. Então, essa tese do Paracelso, o semelhante cura o semelhante, ela foi muito difundida. Então, só um exemplo bem básico, assim, o que é o semelhante cura o semelhante. Ora, uma noz, vocês já viram? A noz é uma fruta, é o quê? É um alimento, né? A noz. Isso que se come no Natal, você tem que quebrar e comer o que está dentro, ela se assemelha muito a um crânio com um cérebro dentro. Então, a noz era utilizada para tratar problemas cerebrais. Então, era essa a lógica, né, daquela época. Semelhante cura o semelhante. Depois vem a epistemia da representação, com Descartes, né, René Descartes, que é o fundador da ciência moderna. Tem um livro que se chama Discurso sobre o Método, no qual ele vai descrever lá os princípios básicos, né, da metodologia científica, que, de certa forma, são adotados até hoje, tá? Então, Descartes é um autor que continua muito atual, assim, sobretudo com relação à metodologia científica. Essa ideia de que a gente precisa, de que o todo é muito grande, que você precisa decompô-lo nas suas partes elementares para poder estudá-lo. Essa é uma ideia cartesiana, né? É uma espécie de enquadre mecanicista do mundo, né? Você precisa decompor, então, o complexo no simples. Você estudando o simples, né, você vai ter acesso ao complexo, né? Basicamente essa a noção cartesiana de ciência, né? E depois vem ainda a epistemia da significação, né, que vem com Immanuel Kant, né? E aí o Kant acaba com essa ingenuidade de que a gente vai conhecer tudo, a gente vai dar conta de tudo, e ele vai começar a pensar o que é possível conhecer. Ele vai dizer, nem tudo é passível de conhecimento, então tirem o cavalinho da chuva, né? Nós nunca vamos conhecer tudo na sua plenitude, porque aí ele separa o que ele chama de númeno do fenômeno, né? O númeno seria a coisa em si, aquilo que é inacessível, e o fenômeno, daí se deduz fenômeno, isso que se chama de fenômeno, na verdade, é a apresentação da coisa em si. É tal como a coisa em si se apresenta aos nossos órgãos dos sentidos e à nossa razão. O Kant faz essa junção entre o racionalismo e o empirismo, né? Os racionalistas acreditavam que a gente teria acesso ao conhecimento via razão, e os empiristas via órgãos dos sentidos, né? Via sensações. E o Kant
ele é um grande sintético, ele faz uma grande síntese, né, e tira uma certa ingenuidade, né, da ciência, no sentido de que nós nunca vamos conhecer tudo, por mais que nós tentemos. Tá? Então, quando eu falava para vocês que no campo da psicologia é muito difícil os autores se entenderem, né, se você pega, por exemplo, Carl Gustav Jung, ele está no campo da epistemia da semelhança. Né? Então, se você pega o behaviorismo, essa parte do comportamentalismo, eles estão na epistemia da representação, porque eles são cartesianos, né? Eles se utilizam desse enquadro mecanicista do ser humano. E se você pega, por exemplo, a psicanálise, ela está na epistemia da significação, né? Porque essa noção do Kant, né, de que você nunca vai conhecer tudo, de que a gente não tem acesso a tudo, foi fundamental para Freud cunhar a noção de inconsciente, né? Então, vocês percebam, né, Paracelso, o autor traz a importância dele como tendo contestado o princípio de autoridade. Então, ele queima tratados médicos antigos. Então, você imagina, é como Martinho Lutero queimando, né, a bula papal, falando, olha, o Papa não tem poder sobre mim. Não, né, o Paracelso faz isso, e o que ele quer dizer? Bom, o Aristóteles, o Hipócrates, o Galeno, o Avicena, o Averroes e outros mais, eles não têm poder sobre mim. Né? Eu tenho que... Quer dizer, eu próprio, isso Descartes nos permitiu, né? Eu próprio, pela minha razão, né, é que vou ter acesso ao conhecimento, mas produzido a partir dela, né, a partir disso, dessa coisa pensante que há em mim. Né? Então, Descartes, ele cria a ciência como desvinculada da ideia de Deus, né? Porque até então as duas coisas estavam muito ligadas entre si. Né? E o Descartes vai falar, não, quer dizer, a razão é aquilo que pode te dar acesso ao conhecimento, mas e que isso está desvinculado a qualquer princípio de autoridade, o que, de certa forma, foi uma espécie de democratização, né, da ciência, porque até então a ciência era praticada por pessoas da elite, né? E, sobretudo, por clérigos que tinham uma relação privilegiada com Deus, né? Coisa que, depois de Descartes, caiu por terra. Tá? Bom, o iluminismo, que é o século... Está indo, gente? Posso continuar? Pode sim, professor. Estou falando muito rápido? Não, não. Não, tá bom? Tá fluindo, tá fluindo. Ok, tá bom então. Valeu. Bom, aí a gente chega no iluminismo, né? Que é o século XVIII. Aí qual foi a grande novidade que esse século trouxe, né? O iluminismo vem de luz, né? Então, enfim, os autores daquela época tinham essa pretensão de iluminar, né, o mundo pelo viés racional, né? Enfim, vocês sabem que houve a Revolução Francesa, Revolução Industrial, já tinha havido a Revolução Científica, né? Então é um período, digamos assim, de florescimento mesmo, né? Racional, e então se substitui a tradição e a fé, o creio porque é absurdo, né, pela razão. Né? Então, há uma substituição da tradição, então você não é mais reconhecido em função dos seus laços sanguíneos, né, que tal como no feudalismo, e nem pela sua fé, né, mas sim pela razão. Tá? E isso transformou completamente a história da humanidade. Né? Se a gente está aqui hoje discutindo assim livremente se hoje existem democracias, e está em função disso. Né? Porque vocês imaginem lá no século XVIII, imaginem final do século XVIII, né, 1789, se não me engano, que foi o período da Revolução Francesa, né, quando começou, estourou, pelo menos. Imaginem aquelas
Diderot, enfim, Montesquieu, essas pessoas lá numa taberna falando todos os homens são iguais perante a lei. Para a humanidade dar esse passo, nossa, a gente teve que avançar muito, porque até então ninguém era igual perante a lei, as pessoas eram diferentes. No feudalismo, você nascia clérigo, morria, ou se tornava clérigo na infância, morria clérigo. Né? Você nascia servo, morria servo, nascia rei, morria rei. Né? Não tinha essa mobilidade social, né? E quando os iluministas daquela época falam todos são iguais perante a lei, eles estão falando, olha, abaixo a monarquia, aqui todo mundo, né, o poder é horizontal, e, enfim, nosso representante aqui no Brasil foi Tiradentes, né, que a gente sabe qual foi o destino que ele teve, né, justamente foi escolhido aí como bode expiatório, né, para pagar aí pela insurreição, né, mineira, enfim. E então chegamos no período vitoriano, século XIX, e aqui, gente, é onde ocorre o verdadeiro corte epistemológico com relação ao campo médico, né? E coincide com o nascimento da medicina científica, em rompimento com a medicina greco-romana. Vocês se lembram que eu falava que a medicina greco-romana, ou a escola hipocrático-galênica, ela perdurou aí por, né, mais de 2.000 anos, né? Começa com Hipócrates, em 460, se não me engano, antes de Cristo, né? E só termina no século XIX, é muito tempo, né? Enfim. E o que foi determinante, né? Antes disso, deixa só eu explicar assim, brevemente o que é um corte epistemológico. Corte epistemológico é uma noção de um autor francês chamado Gaston Bachelard, um epistemólogo, né, que estudava... Epistemologia é o campo que estuda os saberes em si, inclusive a ciência. E ele dizia que a evolução do conhecimento se dá muito mais por rupturas do que por continuidades, né? Então ele ia mostrando os vários momentos disruptivos assim, na história do pensamento ocidental. E um desses momentos que ele mostra é quando se passou da física aristotélica para a física newtoniana, né? Isso eu acho que eu já comentei com vocês, mas se não comentei, a física aristotélica era física qualitativa, então os corpos tinham qualidades intrínsecas, tendiam às esferas lunares ou sublunares, então o corpo caía porque tinha um lugar fixo, né? Subia porque tinha um lugar fixo também. Newton vem quantificar isso, né? E, de certa forma, desqualificar essa física aristotélica, falando, olha, um corpo ele sobe ou ele desce em função de uma lei da gravitação universal, não tem nada a ver com uma qualidade intrínseca a ele, né? Tem a ver com uma quantidade que você pode calcular e, né, essa quantidade, enfim, é a massa versus a aceleração, eu nem lembro como é que é, mas enfim, ele vai fazer uma fórmula que explica o movimento dos corpos, né? E então isso é um corte epistemológico, porque depois de Newton, você não volta a Aristóteles para explicar o movimento dos corpos. Então, o Newton, ele praticamente é um grau zero de conhecimento na física, tá? Ele partiu desse grau zero para fundamentar essa teoria da gravitação universal. Da mesma forma, a microbiologia foi o que possibilitou um corte epistemológico na medicina, tá? Então, sobretudo, dois representantes da microbiologia, Robert Koch, né, e Louis Pasteur. Então, esses dois vitorianos, médicos, né, vitorianos, eles são os principais responsáveis pela teoria microbiológica da doença, né? Então, eles primeiro descobriram germes, né? O Robert Koch descobriu o bacilo que leva o nome dele, bacilo de Koch, né? Ou bacilo de Koch, se aportuguesando o nome dele, e que é responsável pela tuberculose, né? O Louis Pasteur
enfim, pela prevenção, ele criou a vacina, né, contra a raiva, enfim, a pasteurização levou o nome dele, né, do vinho, do leite e tal. Então eles descobriram que várias doenças que antes se acreditava que tinham essas causas míticas ligadas à teoria dos humores, na verdade eram causadas por germes. Então vocês imaginem a revolução que foi nessa época, né? Uma passagem de um entendimento hipocrático, galênico, para outro entendimento microbiológico, né? Então as doenças infecciosas, elas passaram a servir de modelo à medicina científica, ou biomedicina, tá? Como ela ficou conhecida, porque é uma medicina que tende muito ao biológico, né? A partir da microbiologia, a gente tem sempre essa tendência ao biológico, isso desde lá do fim do século XIX, né? E a gente vai ver que há algumas exceções, né? A exceção maior, né, estava justamente em Viena, que não por acaso, aliás, foi um médico vienense que cunhou esse termo psicologia médica, e não por acaso a psicanálise surgiu em Viena. Tá? Então, digamos que Viena ainda era um campo, uma área geográfica, um território onde se levava em consideração o psíquico. Tá? Mas a tendência da medicina científica a partir da microbiologia é sempre um certo reducionismo. Aí vamos ver o que é o reducionismo agora. Bom, postulados de Core, isso vocês já devem ter visto, eu não vou... enfim, né? Mas o que esses postulados trazem? Uma hegemonia do método experimental na medicina. Tá? Então, a partir dessa ideia do Core, que você pode isolar um agente patógeno, inoculá-lo, né, no animal, esse animal tem que ter a mesma doença, você pode criar esse agente patógeno, né, em cultura, tudo isso privilegiou o método experimental. Então, quando a medicina ela tende muito ao método experimental, digamos assim, em certo detrimento do método clínico. Tá? O Foucault vai falar lá no Nascimento da Clínica, o olhar, né? O olhar ele se torna muito importante. É um olhar perscrutador para o corpo humano, na identificação de lesões que causam as doenças, né? Então, a gente tem uma transição aí da escuta para o olhar, tá? Sobretudo por intermédio da microbiologia, né, que você tem que olhar para a lâmina e o surgimento também dos microscópios ópticos, né? Toda a tecnologia mudando aí a história da medicina, tá? As coisas estão juntas, assim, a história da tecnologia ela muda a história das ciências, tá? Tanto que, antes do estetoscópio, como é que se escutava o coração de um paciente? Você tinha que encostar o ouvido, né, no peito dele. Olha que é quase erótico isso, né? Enfim, e hoje como é que se faz? Você está afastado, né? Então, o estetoscópio ele permitia um afastamento, né? Então, a tecnologia, de certa forma, ela é benéfica, claro, né? Mas, em compensação, ela tende a possibilitar aí um afastamento, né, cada vez maior do paciente. E aí eu trouxe, esse é um quadro do Hieronymus Bosch, ele foi um pintor, se não me engano, holandês, né? Ele é considerado o precursor do surrealismo. E aí ele tem esse quadro que se chama A Extração da Pedra da Loucura. Aí eu trouxe para pensar nisso. Bom, a loucura ela pode ser extraída, né? Porque dá para a gente pensar esse modelo da microbiologia aplicada à saúde mental. É isso que eu estou tentando trazer para vocês, né? Por isso que a gente viu o normal e o patológico. Né? Quer dizer, no campo da saúde mental, o normal e o patológico eles estão borrados. Não tem um limite claro assim que defina o que é um, o que é outro, né? Depende da contextualização, da contingência, de toda uma análise que é extremamente complexa, né?
Quer dizer, a loucura ela não vai sair das pessoas assim. Eu estou usando loucura como sinônimo de doença mental. Foucault tem um livro só sobre isso, tá? Quem se interessar, chamado História da Loucura. Eu não vou me aprofundar nisso. Aliás, não vou nem comentar, tá? Porque não é especificamente dessa disciplina. Mas, assim, se vocês repararem que estão fazendo nesse quadro, é uma espécie de trepanação, né? Para tentar extrair a loucura. E percebam que o Hieronymus Bosch é sarcástico com relação a isso. Porque uma pessoa está com um funil na cabeça, o outro com um livro na cabeça, ou seja, é tudo surreal, né? E há uma espécie de surrealismo, né? Quando você reduz fenômenos que são complexos, como a loucura, a causa simples, né? A entendimentos que são reducionistas. E agora eu acho que a gente entra no reducionismo. Sim. Quer dizer, existem dois tipos principais de reducionismo, tá? Tem outros, mas eu trouxe aqui esses dois porque nos ajuda muito a pensar, né? O primeiro é o reducionismo metodológico. O que é o reducionismo metodológico? É quando você decompõe o complexo às suas partes elementares. Isso já apregoava René Descartes, né? O discurso sobre o método, como eu já falei, para fins de estudo. Então, assim, como o todo é muito grande, né? Então você, de fato, tem que reduzi-lo às suas partes elementares. Como é que eu estudo, por exemplo, a depressão? A depressão é muito complexa, é muito ampla, então eu tenho que reduzir aos seus componentes biológicos, psicológicos e socioculturais para poder estudá-la, né? É por isso que o trabalho é multidisciplinar, transdisciplinar, né? Porque para você entender algo complexo, você precisa de vários saberes, né? Então a gente tem a biologia, a psicologia, a antropologia, a sociologia, né? Enfim, a gente tem vários saberes trabalhando aí em prol do entendimento de algo que é complexo, né? Então o reducionismo metodológico ele é inexorável, é algo que tem que acontecer, né? Agora, o problema é quando o reducionismo metodológico se torna um reducionismo epistemológico. Aí o reducionismo epistemológico é um problema grave, né? Porque é quando você decompõe o complexo às suas partes elementares que passam a ser tomadas equivocadamente para fins explicativos. Eu botei até um exemplo aqui. A causa da depressão é o déficit de serotonina. Ora, você está tomando a parte pelo todo, né? Na verdade, o déficit de serotonina é uma das partes componentes da depressão, né? E sobretudo, que deu origem à hipótese ou à tese serotoninérgica, que ainda está sendo estudada, ela não é 100% comprovada, tá? Então, assim, a depressão ainda é um campo obscuro, se sabe muito pouco, tá? Se sabe extremamente pouco. Aliás, como tudo em saúde mental, tá? Os transtornos mentais eles são muito poucos conhecidos, tanto que atualmente o que se tem é a descrição mais que a explicação deles, né? Então está nesse período ainda de descrevê-los para depois tentar explicá-los. E aí existe uma parábola dos cegos e o elefante. Isso está meio politicamente incorreto contar hoje em dia, mas enfim. É uma parábola hindu muito antiga, tem mais de 5.000 anos, que falam de um grupo de cegos, né, que foi conhecer o elefante, e vocês sabem que os cegos eles conhecem as coisas pelo tato. O problema é que cada um deles apalpou uma parte diferente do elefante, e cada um achava que a parte apalpada correspondia ao animal. Entenderam? Então, um achava que o animal era a orelha, o outro achava que o elefante era a tromba, o outro achava que o animal, né, era a pata, e assim sucessivamente. Então, o reducionismo epistemológico, ele possibilita essa falta de entendimento, e esse discurso babélico, né, entre profissionais que não leva a nada, que é absolutamente assim, refratário a qualquer forma de pensamento, né? Quer dizer, se você reduz um fenômeno complexo a uma das suas explicações, né? Da mesma coisa, reduzir um fenômeno complexo como a depressão a uma explicação psicológica ou a uma explicação sociocultural, né?
também é uma forma de reducionismo epistemológico, tá? Não é só a biologia que possibilita reducionismo epistemológico. A psicologia também pode ser uma forma de reducionismo epistemológico, e a sociologia, a antropologia, né? Qualquer tipo de explicação que seja reducionista, né? E totalitária, no sentido de tentar dar conta desse todo, né? Que é algo extremamente pretensioso, né? Então, o modelo biomédico, né, ele surge com forte tendência ao reducionismo epistemológico de cunho biológico. Dá até para entender isso do ponto de vista histórico. Você sai de uma especulação hipocrático-galênica e vai para algo que efetivamente explica a doença em si, né? Mas o problema é, pelo menos as infecciosas, mas o problema é, ou muitas das doenças infecciosas, pelo menos, o problema é você tomar isso como modelo para todas as doenças. Esse aqui é o problema, né? E aí essa forte tendência tem como consequência a exclusão do psíquico e da visão integral do ser e do adoecer, tá? E aí eu trouxe algumas citações para nos ajudar a pensar, que estão no capítulo 1 desse livro, né? Está lá assim, ó, o reducionismo do modelo biomédico seria o reflexo de um funcionamento que, de forma não percebida, guarda relações com o modelo mágico. Então, o papel do demônio, por exemplo, teria sido assumido pela química cerebral. O responsável pelo funcionamento ou pela doença não seria mais o demônio, mas uma química cerebral perturbada, e não as próprias experiências de vida da pessoa, né? Então, é como se colocassem as experiências de vida entre parênteses, não importa, né? Você bota todo o contexto psíquico e sociocultural entre parênteses e se ocupa só do biológico, dando uma explicação reducionista para um fenômeno que é complexo. Isso acontece no campo dos transtornos mentais. Você pega praticamente qualquer transtorno hoje em dia é assim, tende a esse reducionismo, tá? Outra citação, né? Produziu-se uma clivagem significativa na delimitação da tarefa médica, que passa a se concentrar na dimensão biológica, com exclusão dos aspectos psico-socioculturais. Então, o objeto dessa medicina é uma máquina biológica cujas leis de funcionamento de suas diferentes peças precisam ser investigadas e compreendidas para que possam ser reparadas, né? Então, é um modelo que toma, né, o Descartes, ele tomava o relógio mesmo, isso que a gente usa no pulso e tal, como modelo para o entendimento do ser humano, né? Ou seja, nós somos um grande mecanismo, né? Então a gente precisa entender como é que funciona esse mecanismo para poder fazê-lo funcionar corretamente. Essa é a ideia cartesiana, né, do ser humano. A consequência é que tecnicismo e superespecialização, com perda de uma visão integral do ser e dos cuidados, são a resultante desse posicionamento. Lembrando que a gente não pode demonizar nem a técnica, nem a especialização, que ambas são extremamente importantes, né? Mas o problema é quando você vai lá para a especialização e não volta, né? E não tem essa retomada de uma visão integral. É como se você deixasse seduzir por esse cantinho de conhecimento que é o seu, né? Por esse peixinho no oceano. E não saber se reconhecer como um peixinho no oceano. Você se achar um tubarão, né? Então é isso. Muitos especialistas, óbvio que não são todos e tal, tem especialistas com uma visão integral do ser humano, bastante interessantes, mas muitos especialistas são espécie assim de, sei lá, um baiacu, né, que incha e que pensa que é um boi, né, e que vai dar conta de tudo, e não é por aí, tá? Na verdade, o reducionismo metodológico, ele permite a decomposição do todo nas suas partes, mas depois há que se juntar essas partes de modo a se recompor o todo, né? E há que se dar uma certa bricolagem aí, né, entre o biológico, o psicológico e o sociocultural, né, para dar conta dos fenômenos complexos, que são as doenças, né?
Então, é justamente visando a reversão desse cenário que se propõe a psicologia médica, tá? Então, a psicologia médica, ela propõe um resgate do psíquico, de modo a contribuir com uma visão biopsicossocial do ser humano. É claro que a psicologia médica, como eu já disse para vocês no primeiro encontro, também é um peixinho no oceano, não vai mudar tudo. Mas se pelo menos inocular em vocês um germe, né? E que esse germe faça vocês perceberem que o psíquico é importante, eu já vou ficar mais do que satisfeito, tá? Então, esse termo, né, psicologia médica, já estou concluindo, tá, gente? Esse termo psicologia médica, ele surge com esse... olha o nome do camarada, se vocês conseguem enxergar. É um nome... É um médico vienense, né, austríaco, Ernest Freiherr von Feuchterleben, ou é algo parecido, assim, sei lá. Um médico vienense precursor da necessidade de preparo dos médicos em suas aptidões psicológicas. Tá? Ele, então, cunha a expressão psicologia médica em meados do século XIX, que, segundo ele, deveria ser uma forma de psicologia cuidadosamente planejada para os propósitos médicos, sendo sua finalidade o treinamento das aptidões psicológicas desses profissionais, independentemente de sua especialização. Tá? Então, é o uso da psicologia à formação médica no sentido de possibilitar o desenvolvimento de algumas habilidades e competências, sobretudo ligadas a uma escuta, né, qualificada de um sofrimento que não é orgânico, né, e a relações interpessoais. É basicamente isso. Tá? E, agora, o resgate do psíquico propriamente dito, né, o autor traz isso muito bem colocado. Quem é que faz? É o Sigmund Freud. Não tem como fugir disso. A única vertente, né, enfim, isso a gente passa 5 anos em psicologia para perceber que a única vertente que falou sobre o psíquico foi a psicanálise, né? A psicanálise é a que tem toda uma teoria, né, baseada na clínica, né, com um raciocínio indutivo do caso a caso. Freud partia do caso a caso para pensar em leis mais gerais, né? Então, Freud foi um médico vienense. Eu disse a vocês, não por acaso, ele estava em Viena, justamente um território que, de certa forma, reconhecia essa importância do psíquico, embora não de todo, né? O Freud passou um perrengue com o tutor dele em neurologia, né, que era o Meinhardt. Então, é muito importante, enfim, descreveu algumas síndromes aí que são muito importantes, e praticamente foi proibido, né, de fazer estudos dentro do hospital que o Meinhardt chefiava, né, ele era diretor. Enfim, aí Freud foi obrigado a pedir demissão, né, desse hospital e começar com a prática privada. Né? Ele começou, então, a estudar o que naquela época se chamava de histeria. Isso está muito bem representado num filme que se chama Freud Além da Alma. A gente vai assisti-lo e comentá-lo, então não vou me antecipar muito, mas só dizer que, com relação ao resgate do psíquico, não tem como fugir da psicanálise. Trouxe aqui uma citação, então, do livro, do primeiro capítulo. O resgate da abordagem do psíquico no campo médico e científico ocorre, em grande medida, a partir de movimentos que têm lugar à margem das instituições, como esse hospital austríaco que eu falei, dirigido pelo Meinhardt, sendo a psicanálise um dos campos mais expressivos dessa retomada no alvorecer do século XX. Né? Então, o resgate do psíquico ele tem um objetivo aí central, que é incorporar ao campo do ensino médico a abordagem da dimensão psicológica. Né? E, para concluir mesmo, né, eu trouxe aqui essa citação, que é uma definição de psicologia médica. Tá? A relação médico-paciente
é objeto privilegiado da psicologia médica, incluindo um conjunto de conhecimentos que toma corpo e desemboca em uma prática centrada no homem enfermo, suas reações à enfermidade e na relação psicológica com seu médico. Então, a tarefa da psicologia médica é instrumentalizar o aluno com conhecimentos psicológicos para que o futuro médico possa compreender melhor o paciente a quem trata, os aspectos psíquicos desse paciente, que estarão presentes em qualquer que seja a sua afecção. A psicologia médica se interessa pelas reações psicológicas de todo enfermo acometido por uma ou outra afecção. E, sobretudo, tende a fornecer ao clínico ou a qualquer especialista esclarecimentos quanto ao que ocorre entre ele e seu paciente. Tá? Bom, tá aí a referência e, enfim, tem aqui nesse livro, depois eu pretendo até trabalhar, mas no prefácio, eles contam de um caso, né, de uma criança de 5 anos que foi atendida por alunos do 2º ano do curso de graduação de medicina da Unifesp. Então fizeram lá uma entrevista com esse paciente de 5 anos. E aí surgiu um sonho. Agora, o sonho, eu já até comentei com vocês isso, o sonho só surgiu porque a entrevista, de certa forma, permitiu que isso emergisse, né? Porque se fosse uma entrevista muito fechada, né, e distante, né, e, enfim, isso não teria surgido. Então, foi uma certa aproximação, uma certa relação de confiança ali, que possibilitou que essa criança contasse esse sonho, né? E esse sonho tinha a ver com a aversão que ela tinha aos profissionais de saúde que tratavam dela dentro do hospital, né? Essa criança identificava esses profissionais da saúde ao pai terrível que ela tinha, que ameaçava, né? De certa forma, o pai ameaçou a mãe e a ela própria, né? Num dia lá, e nesse mesmo dia a mãe saiu com essa criança foi atropelada. E ela estava lá tratando a parte ortopédica das sequelas do atropelamento. E aí ela relata esse sonho de um urubu que vinha e que derrubava ela, né? E como é que isso estava associado, estava atrelado ao pai, né? E aos profissionais de saúde, que ela identificava como esse pai aí, castrador, né? Esse pai terrível. Então, essa relação de confiança que foi estabelecida, né, foi o que permitiu a emergência desse sonho, que, por sua vez, facilitou o acesso dos profissionais de saúde a essa criança, porque ela era refratária, a enfermeira chegava perto e a criança começava a gritar. Né, percebem? Então, assim, às vezes... mas, claro, é preciso se distanciar nesse sentido de você não se identificar. Aí a identificação é algo prejudicial à relação, sim, sem dúvida. O ponto específico, assim, na delimitação do psíquico, a meu ver, né, é que, pelo menos segundo a psicanálise, é que, como a gente nasce desamparado e imaturo, né, prematuro, enquanto espécie mesmo, né? Então, enquanto espécie, a gente nasce tanto desamparado quanto prematuro, então a gente precisa do outro, nós somos seres relacionais, a gente precisa do outro para sobreviver, né? E também para nos constituir enquanto sujeitos, né? Seres falantes, imersos na cultura, né? E isso desnaturaliza os instintos, né? Então, assim, é por isso que a gente controla os esfíncteres, né? É por isso. Então, há toda uma desnaturalização daquilo que seria o natural. Isso é que é o psíquico. O psíquico, na verdade, é uma desnaturalização do que é o natural. Quer dizer, se você pega um animal selvagem, ele não tem psiquismo. Se você pega um animal doméstico, ele já tem. Né? Se você ensina um gato a fazer cocô e xixi só na caixa de areia,
ele já está se comportando como um ser humano, ao mesmo no que tange ao controle dos esfíncteres. Por exemplo, um animal selvagem não tem, né? Então, esse processo de humanização, né? Porque, na verdade, a gente se torna humano, a gente não nasce humano. A Simone de Beauvoir, ela tinha uma frase que eu acho fantástica. Ela fala, ninguém nasce mulher, né? Se torna mulher. E vale para o ser humano, ninguém nasce humano, se torna humano. E o processo de humanização é esse processo de domesticação dos nossos instintos mais primitivos, em prol da cultura, em prol da civilização, em prol do laço social, né? Porque se a gente... Eu não tenho dúvida de que a gente podia estar aí se esfregando, só transando e um matando o outro o tempo inteiro. Mas alguma coisa aconteceu na linha evolutiva que isso foi barrado, né? E que isso foi domesticado, e que isso, né? E isso tem a ver com o psíquico. Então, o psíquico, na verdade, é o que barra o natural, né? O psíquico é o artifício que barra a natureza. O psíquico é o representante da civilização, das leis, das normas que são internalizadas, né? E você, de certa forma, não precisa de agentes externos de controle, né? Porque tem o psíquico. Ok. E que não tem nada a ver com nada sobrenatural, tá? O psíquico é bem material. Eu só não sei se materializa no cérebro, porque para mim é no corpo inteiro. Né? Mas se vocês pegarem, por exemplo, os adeptos da criogênese, eles acreditam que o psíquico está no cérebro, tanto que eles congelam só o cérebro, né? Muitas pessoas. Quer dizer, muitas pessoas que acreditam que vão poder ser ressuscitadas no futuro e que congelam só o cérebro e fica lá o cérebro congelado. Tem um filme na Netflix. Vocês podem assistir a um documentário. É um documentário muito, muito legal, assim. Enfim, uma menina com câncer que os pais resolvem congelar o cérebro, né? E acreditam que vão ressuscitá-la, que fala de um luto que não pôde ser feito, né? Uma perda que eles nunca vão elaborar, né? Porque, na verdade, a ilusão é que nunca se perdeu aquela pessoa, né? E a ciência contribuindo com as ilusões, né? Tal como a religião, enfim. Mas isso é outra discussão muito ampla, não vou entrar aqui. Mas, assim, eu só estou dizendo que tem gente que acredita que o psíquico está no cérebro. Se pegar para Aristóteles, ele acreditava que estava no coração, né? Vocês sabem, né, lógico, que tecido que constitui o cérebro embriológico, né, constitui o cérebro, intestino e pele, estão ligados, né? Então tem um campo aí da psicossomática, sobretudo associado à gastroenterologia e à dermatologia, né? Que geralmente é como as pessoas sentem mesmo, né? É dor de barriga, enfim. Os afetos, parece que eles são, né? São expressos assim, dessa forma. O famoso frio na barriga. Frio na barriga. Até as metáforas, né? Frio na barriga, nó na garganta. Então, você está falando do esôfago, você está falando do estômago, né? Eu me caguei todo, né? A gente não fala quando está com medo? É uma metáfora, ou seja, nas próprias metáforas aí já está implícita a relação, né? Entre o orgânico e o psíquico, né?